Vou falar no começo logo para quem não conhece. Mas a Daiverse é uma visual novel, que inclusive é um verso do Ajun, que para quem é novo no canal ou não lembra, já tem um vídeo dele. Vou deixar no card em cima para ver. Quem não viu, enfim, vamos começar. Logo o vídeo resumo: numa era distante, os humanos haviam atingido seu ápice do desenvolvimento. Eles podiam ditar as leis do universo e mover as constelações com suas máquinas, mas a humanidade nunca estava satisfeita. Eles sempre queriam mais e mais. A ambição humana levou à criação de sua maior invenção, sua maior glória e seu maior sofrimento: o trono, um dispositivo ultra-tecnológico que transcendeu as próprias leis da realidade, e aquele que se sentava nele passaria a governar o universo como um deus. E foi assim que o ciclo começou, a primeira era divina. Tomada pela culpa de ter massacrado tantos inocentes para atingir seu posto, Dai Shiten justificou a si mesma com a lei de seu universo: eu matei aqueles que eram maus, por isso sou boa. Você não deve ter sentido maligno algum em seu modo de justiça, ou ele não será tolerado. Esse seu desejo dividiu a humanidade em dois, no bom e no mal, na lei do dualismo, no Megenron. Seu desejo, porém, inibiu o progresso da humanidade como civilização, pois qualquer ação que tivesse um menor grau de maldade nela não seria tolerada, e não só isso, o próprio conceito de bondade foi distorcido, pois ela acreditava que todos que buscam a hegemonia são malignos, mas o bem é a luz que resiste na beira da derrota, fazendo com que o bem sempre seja inferior ao mal. A era acabou com a ascensão de Dai Niten, um homem que vivia com pena de si mesmo e do próprio mundo, que tentavam combater o mal com o bem. Desistindo de ser bom, ele decidiu abraçar o mal, visando destruir o mal com o mal. Com isso, ele acabou se elevando ao nível de um deus, assim destruindo Dai Shiten. O seu reinado durou entre 20.000 e 30.000 anos, e o mundo era como uma fantasia medieval, de cavaleiros, heróis e terríveis feiticeiros. A segunda era divina, e a era de Paradise Lost. Esse foi um mundo onde todos os humanos nasciam inerentemente malignos, embora fossem livres e agissem na base do instinto. Ao contrário do outro, porém, o desejo de Dai Niten, por causa da bondade, eu e meu povo fomos restritos por milhares de algemas. Muitas das iniquidades estavam fora do nosso alcance. Bem não pode derrotar o mal, por isso eu e meu povo devoraremos o mal com o mal, permitir ao avanço da sociedade, embora aqueles nascidos com o pecado original, pessoas incrivelmente destrutivas e malignas, causavam o colapso da sociedade, no eterno ciclo de destruição e reconstrução. Ele foi derrotado por um homem bom e perfeito, que lamentou tamanha maldade. Ele ascendeu ao nível de um deus, e após um duro combate, derrotou e matou Dai Niten, tornando-se Dai Santen. O reinado de Dai Niten durou 5.000 anos, e apesar do reinado relativamente curto, foi um dos que mais avançou, chegando a um nível cyberpunk em tecnologia, a terceira era divina. Uma era de perfeição e prosperidade. Dai Santen foi um homem que chorava, dizendo: que homem pecador eu sou, que tolo o Deus que deixou que homens como eu existissem. E assim, ele deu forma ao seu desejo: eu quero resgatar este mundo pecador. O mundo criado por ele era uma utopia perfeita, onde não existiam ambições, maldade, trabalho, ou qualquer forma de tristeza. Todas as emoções e as vidas eram administradas por Satanel. As pessoas nasciam, viviam e morriam, felizes e sem saber a razão. É um mundo completamente estéril, lógico e controlado, sendo praticamente impossível de se derrubar, sem pessoas fortes o suficiente para virarem deuses, sem perigos internos, nem nada do gênero. Porém, por mais que estivesse protegido internamente, o reinado de Dai Santen não era protegido por perigos de fora, o que permitiu a sua derrota pela serpente, que surgiu de outro universo e de outro tempo, um paradoxo temporal vivo. Seu reinado durou entre 20.000 e 30.000 anos, e seu nível tecnológico curiosamente não era muito desenvolvido, sendo equiparável ao das mitologias antigas. A quarta era divina e a era de Dizirae. Essa foi a era mais diferenciada das outras, graças aos desejos de Dai Onten. Ele ascendeu ao trono no momento em que morreu, simplesmente por se ver nele. Ele foi um homem curioso e que sempre quis o conhecimento, e ao ascender e tomar o posto de Dai Santen, seus desejos formaram a realidade.
Este fim não é aceitável. Eu quero tentar de novo e eu quero apreciar o desconhecido. Isso fazia com que tudo em seu universo fosse um ciclo infinito, de infinitas possibilidades e infinitas linhas temporais, sendo assim o criador do multiverso. Foi o maior reinado de todos os deuses, pois graças às leis de Daionten, o universo se repetiu incontáveis vezes, criando decilhões, senão infinitas linhas temporais alternativas. Esse também foi o primeiro mundo a se preocupar com as almas. Enquanto nos outros reinados as almas deixavam de existir no momento da morte, nesse as almas eram reencarnadas e mandadas de volta ao começo. Os perdedores sempre seriam perdedores, os vencedores sempre seriam vencedores. Um mundo onde tudo era predestinado. Ironicamente, era o que Daionten menos queria, possuindo praticamente uma onisciência, tendo vislumbrado todas as possibilidades do mundo. Ele desejava morrer, mas ele não queria uma simples morte. Ele só aceitaria morrer vendo o desconhecido, ou nos braços de Marguerite. Seu reinado também foi único no modo que acabou, pois ele deixou seu posto de bom grado, dando a Marguerite, que veio a se tornar Daionten. Esse foi, possivelmente, o reinado mais difícil de se destruir. Mesmo que algum competidor o desafiasse e o vencesse, a lei de Daionten faria com que tudo voltasse ao começo, apagando o próprio atacante. O nível tecnológico foi de constante evolução até certo ponto, antes de voltar tudo de volta ao começo. A tecnologia era comparável com a do nosso mundo em seu ápice, mas que graças à influência de Mercúrios, existiam influências mágicas. Seu reinado é bizarro no sentido do quanto durou, sendo que na prática, cada universo só durou entre 30.000 a 40.000 anos, mas ele o reiniciou decilhões, se não infinitas vezes. Para quem ainda não entendeu o termo de elevação, ou deusador ou eles são humanos que se elevaram ao divino. Tendo isso em mente vamos prosseguir. Bem, agora que já expliquei sobre o verso essa história, vamos para os deuses. Vamos começar pelo Renfuji. Renfuji era um estudante relativamente normal de sua escola, que sempre foi meio solitário, mas não exatamente infeliz, que viveu com apenas um seleto grupo de amigos próximos. Após ser hospitalizado após uma briga com seu melhor amigo, Shirou Yusa, ele tenta voltar à sua vida normal, mas uma ida a um museu muda sua vida para todo sempre. Não vou dar detalhes porque o vídeo não é sobre a história dos personagens em si, mas enfim poderes, sentidos, voo, intangibilidade, tipo 7, onipresença, semi-onisciência, imortalidade, tipos 2, 11 e 12, magia, regeneração, Ramp B, criação, manipulação espacial, manipulação conceitual, manipulação temporal, manipulação dimensional, manipulação da lei, manipulação do veneno, manipulação elementar, das variedades fogo, eletricidade e escuridão, manipulação gravitacional e manipulação da alma, telepatia, indução de efeito de status, paralisia, aumento, absorção, neutralização, necromância, resistência, espiritual, conceitual, temporal, mental e espacial, aura, negar regeneração e imortalidade caso o oponente seja acertado. Potencial destrutivo, ele pegaria facilmente multiversal, mas acho que por ser um deus Adou muito poderoso poderia pegar Igbe perversal para mais. Agora o Ajun é o antagonista principal de Kagiri Kamun Kagura, sendo a entidade mais poderosa do verso. Ajun nasceu em meio de uma família pobre, e sua mãe o vendeu para um grupo de escravagistas por causa de sua deformação, o terceiro olho com o qual nasceu. Isso, junto com o gêmeo que nasceu em seu interior, causou grande dor a Ajun e lhe fez ter um ódio latente para com a realidade. Mais tarde, um grupo chamado Jashunon, decidindo destruir o mundo de Tesogaré, por ele ser chato, decidiu usar Ajun como sua arma principal. Usando rituais de mumificação budistas para alcançar a divindade, Ajun foi elevado a níveis de Deus Adou, para combater Mahri e os seus 3 guardiães. A ira de Ajun por não conseguir alocar o seu tumor, o seu gêmeo interior, e removê-lo aumentavam o seu poder, e com tanto poder, aniquilou Tesogaré, Kishi e Shura, além de banir Yato, tomando o trono e se tornando seu novo deus. Mentalidade e inteligência. Pseudo-onisciência, Ajun possui conhecimento quase completo sobre absolutamente tudo no universo, sabendo todas as leis, e tendo todas elas ao seu dispor.
Porém, Ajum não sabe inerentemente o futuro e nem a mente das pessoas, e é razoavelmente mais fácil de se manipular, além de ter a inteligência prejudicada pela sua personalidade arrogante, dimensionalidade. Irrelevante. Ele transcende o conceito de dimensionalidade, então ele não se limita à dimensão superior. Poderes e habilidades. Características físicas sobre-humanas, manipulação de leis, manipulação conceitual, manipulação espacial, manipulação temporal, manipulação de maldições, destruição, invocação, manipulação da matéria, cópia de poderes limitada, pode usar todas as leis dos deuses anteriores guardadas no trono, imortalidade, tipos 1, 2, 5, 6 e 8, possivelmente outras, regeneração, rank 2, possível 1, existência abstrata, conceitual, deuses incorporam sua própria lei, manipulação da alma, supersentidos, a causalidade, tipos 1 e 4, incorporalidade, invocação, manipulação da gravidade, resistência à manipulação da alma, temporal, metal, destruição, conceitual, da realidade, leis e gravidade. Velocidade. Irrelevante, deuses Adou estão acima do trono, que é a mais alta forma de existência, que está acima de infinitos conceitos, entre eles os de tempo e espaço. Reinar de Eidrish é um do LDO, a longe nos Lanzedreisen, a besta dourada, e ex-líder da Gestapo nazista. Reinhardt conduz a LDO em busca de um único objetivo: causar o apocalipse. Apesar de controlar uma organização cheia de psicopatas e pessoas extremamente perigosas, e de seu objetivo obviamente nefasto, Reinhardt não é alguém exatamente maligno. Ele é gentil, cavalheiresco, inteligente, corajoso, e ele ama o mundo. Ele também aprecia a justiça e a honra, além de gostar de ideais. Porém, ele gosta demais de lutar, e ele tem um tédio simplesmente gigante, o fazendo viver uma busca eterna por um adversário digno e forte o suficiente. Seu melhor amigo, Mercurius, lhe informou que ele era tão formidável, tão poderoso, que o único jeito dele conseguir arranjar um lutador capaz de lutar com ele, seria causando o apocalipse, pois para preveni-lo, um herói iria se erguer, e somente esse herói seria capaz de disputar com ele. Poderes e habilidades. Características físicas sobre-humanas, manipulação da alma, detentores da Dievigikeit podem consumir e atacar almas, interação não física, possível manipulação de leis, sua bria é descrita como sendo a lei do novo mundo, manipulação da mente, olhar para longe nos Lanzé faz com que a mente e a alma sejam destruídas, o mero ato de estar em sua presença faz com que até membros da LDO tenham dificuldade em se manterem conscientes, regeneração, rank 3, usuários da Dievigikeit podem se regenerar enquanto suas almas estiverem intactas, imortalidade, tipos 1, 6 e 7, manipulação de raios, com as habilidades de Beatrice, manipulação do fogo, com as habilidades de Eleonore, manipulação de sombras, com a bria de Rusalka, Aura. Agora por último que irei comentar o Mercurius, só vou comentar desses deuses pelo simples fato de se eu fosse comentar de todos os personagens, o vídeo ficaria muito grande. Mercurius é um antigo deus Adou, que viveu por incontáveis anos e linhas temporais. Ele é obcecado com Marie e com a busca pelo desconhecido, e ele não vai estar satisfeito com a morte até ele encontrá-la nos braços de Marie ou nas mãos de um fator além de seu conhecimento. Para este fim, ele serve como um melhor amigo e conselheiro para seu apoptosis, Reinhard de Eidrish, sob o pseudônimo Carucraft. E em poder é praticamente igual aos outros. Todos os deuses Adou são pelo menos hiperversais, com velocidade irrelevante. É de todos esses o deus mais forte seria obviamente o Ajum, tanto que nos jogos ele sozinho é enfraquecido. Solo o Mercurius, Reinhard, Renfugi, é a esposa do Mercurius eu acho, juntos. É um detalhe: o Mercurius por pouco não foi morto, ele teve muita sorte de conseguir ter sobrevivido, o próprio jogo mencionou isso. Estou deixando essa passagem na tela, da versão japonesa, é da tradução em PTBR. Em poder instrutivo, todos, como eu já disse no começo, podem destruir infinitos universos, transcendem o espaço-tempo, a sua maioria também transcende conceito de dimensões superiores e etc. Enfim, foi isso. Espero que tenha gostado. Deixem o like se gostaram, é para ajudar. Um abraço, fui.